Olá, meus amigos, tudo certinho? Bom, pessoal, todos nós temos crenças, certo? E nem tudo no que a gente acredita é baseado em evidências incontestáveis. Muitas são passadas de gerações, outras são baseadas na nossa religião, outras baseadas, sei lá, em reflexões, em tentativas de acharmos respostas para dúvidas que temos e que não temos como comprovar, e muitas, sim, são baseadas em evidências mesmo, que daí deixam de ser crenças e passam a ser constatações. Bom, eu sou da opinião de que a pessoa tem o direito de acreditar no que ela quiser, mesmo sem evidência, mas ela também tem o dever de respeitar o direito do outro, de também ter as suas próprias crenças e não querer impor a sua crença. Só que, infelizmente, muitas pessoas querem poder acreditar no que quiserem, mas não querem respeitar esse mesmo direito no outro. Não à toa, leis são criadas para impor respeito. Triste que o respeito tenha que ser imposto, né? O ideal seria que ele acontecesse genuinamente, mas no nosso atual estágio de evolução é o que temos, né? Fazer o quê? E claro que esse desrespeito acontece em principalmente dois setores da nossa sociedade. Acontece em vários, né? Mas principalmente em dois: política e religião. Bom, o objetivo deste vídeo, como sempre, vai ser levantar reflexões sobre um problema que eu venho observando muito entre as pessoas, especialmente, claro, hoje em dia nas redes sociais. Aliás, quase tudo que eu tenho trazido ultimamente são discussões que eu vejo nas redes sociais, né? Porque elas têm contribuído muito para desentendimentos, brigas, intolerância, distorções da realidade, né? Aliás, principalmente distorções da realidade. Elas têm feito a gente ter uma ideia bem equivocada das pessoas, do mundo em geral. Foi só depois que eu fiquei um bom tempo sem acesso a nenhuma rede social que eu percebi que as pessoas não são exatamente o que se pinta na internet, né? E definitivamente elas não são só suas crenças religiosas e políticas, elas são muito mais. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui como sugestão, tá bom? Ele é meio antigo, mas tá valendo. Bom, meus queridos, como eu já falei em outros vídeos, hoje eu não tenho uma religião específica. Até fui criticada recentemente por uma colega de trabalho por isso, né? Ela disse que as pessoas deveriam encontrar e seguir só uma religião. Bom, eu não sou uma pessoa de debater muito, então eu só disse pra ela que gostava de ter a liberdade de pegar aquilo que eu achava bacana em todas as religiões e descartar aquilo que eu não achava, e que era muito bom ter liberdade de acreditar no que mais fazia sentido pra mim, seja de uma determinada religião, seja de outras, ou mesmo, né, não seja de religião nenhuma. Ter uma religião específica pra mim, de repente, me privaria bastante dessa liberdade, já que, pertencendo unicamente a uma igreja, eu ia acabar tendo que engolir até aquilo com que eu não concordasse e não acreditasse, como inclusive já aconteceu comigo. Mas ainda assim, pra essa minha colega e também outras pessoas, né, que claro, pensam como ela, eu estou errada ao agir assim, porque o certo é seguir uma religião à risca, mesmo que você não concorde com ela totalmente, né? No campo da política funciona assim também. Você é obrigado a se rotular como esquerda ou direita, senão você está em cima do muro, e isso te leva a ser tão errado quanto o seu opositor declarado. Também já fiz vídeo sobre isso. Sim, você se torna um pária da sociedade se você não estiver satisfeito com nenhum modelo ou figura política disponível. Aliás, muitas pessoas têm a ideia de que você só não é um pária se você estiver do lado que eu decidir que é o certo, né? Aí você imagina todo mundo querendo impor a sua própria escolha aos outros, o furdunço que causa, que é o que tá causando, na verdade, né? Bom, no caso dessa minha colega, ela não foi intolerante, ela só deu a opinião dela, e também creio que nem eu nem ela estivéssemos erradas, né? Só tínhamos pontos de vista diferentes. Mas é bem comum que as pessoas passem do ponto de só dar a opinião e acabem sendo, de fato, intolerantes, discriminatórias. E a linha que cruza esse limite, às vezes, é um tanto difícil de identificar. E aí eu quero trazer uma questão com a qual eu me deparei uma vez em um post de Instagram, que foi mais ou menos o seguinte, vamos lá. Mais ou menos porque eu não salvei o post, e como faz bastante tempo, eu acabei perdendo ele e não lembro exatamente o conteúdo, mas lembro perfeitamente bem o contexto. O post falava de intolerância religiosa. E quando a gente fala de intolerância religiosa, é comum pensarmos que só grupos específicos sofrem intolerância e só grupos específicos praticam intolerância. Aqui no Brasil, as pessoas pensam nas que sofrem intolerância geralmente como as igrejas não cristãs, e geralmente as que cometem, as que praticam intolerância, as cristãs. Dificilmente você pensa em intolerância contra cristãos, porque nas redes sociais é muito raro você ver notícias ou posts falando que cristãos sofrem intolerância. Mas encontra frequentemente posts que falam, né, de intolerância sofrida por Umbanda, Candomblé, Espiritismo, maçonaria também, né, embora maçonaria e Espiritismo não sejam bem religiões, né? Maçonaria definitivamente não é uma religião. Enfim, muitas pessoas cometem intolerância de forma escrachada mesmo, inclusive está tendo um grande exposed de um frei católico aí no YouTube que está atacando em seus cultos o Espiritismo e a Umbanda. E só me preparando para este vídeo, eu procurei uma postagem qualquer aqui no YouTube sobre Umbanda e encontrei um monte de comentários do tipo religião do Satanás, religião do inferno, religião do inimigo, vocês serão condenados, etc, né? A maioria vindo, sim, de supostos cristãos, e eu digo supostos porque uma pessoa cristã não deveria agir dessa forma, ao meu ver. Uma influenciadora, de novo, supostamente cristã, ligou as enchentes caóticas do Rio Grande do Sul no ano passado, que quase destruíram o estado todo e mataram um monte de gente aos cultos da Umbanda e do Candomblé. Ela disse que Deus desceu com sua ira sobre os gaúchos por haver muitos terreiros de Umbanda e Candomblé por lá. Então sejamos bem sinceros. Certamente há mais notícias citando intolerância contra essas religiões, porque sim, elas sofrem muita intolerância
intolerância mesmo, não tem como negar. Bom, mas o que aconteceu nessa postagem do Instagram que eu mencionei? Teve uma moça específica dizendo algo assim, né? Não se vê cristão sofrer discriminação, ser atacado pelas suas crenças. E aí, eu senti que precisava responder a essa moça, porque, embora determinadas religiões aparentemente sofram muito mais discriminação mesmo, não quer dizer que outras não sofram também. Quem sabe não na mesma proporção, com a mesma frequência e intensidade, mas sofrem também sim. Aliás, é comum até membros de igrejas cristãs se atacarem entre si. Já vi muitos evangélicos atacarem católicos e vice-versa. Triste, né? Mas bem real. Bom, eu não posso afirmar com absoluta certeza quem sofre e comete mais ou menos intolerância, porque eu não tenho como ter acesso a todos os casos de intolerância religiosa que acontecem no mundo. Eu acredito, pode ser que eu esteja errada, mas eu acredito que a religião predominante em uma região vai acabar sendo mais intolerantes com as religiões menores, né? Enfim, eu acredito, mas pode ser que eu esteja errada. Mas em todo caso, eu já comentei em um vídeo, só que sobre outro assunto, que no meu ponto de vista, dados não são um método super seguro para determinar uma realidade. Embora, claro, né, seja mais preciso do que o mero achismo, óbvio. Eita, mas por que você considera questionável usar dados, Chiquinha? Simplesmente porque no assunto deste vídeo de hoje, existem muitos casos não reportados, ou seja, pessoas que sofrem intolerância, mas deixam quieto. Mas claro que não podemos ignorar os casos que são registrados, então vamos observar dados oficiais para termos ideia do panorama de discriminação religiosa aqui no Brasil. Eu encontrei aqui no portal da Agência Brasil dados do ano passado que apontam que, durante todo o ano de 2024, as pessoas violadas com mais frequência são pertencentes aos segmentos Umbanda, 151, Candomblé, 117, Evangélico, 88, Católico, 53, Espírita, 36, outras declarações de religiosidades afro-brasileiras, 21, Islamismo, 6, Judaísmo, 2. Portanto, aparentemente, o que a gente observa acaba de fato se concretizando em dados. As religiões afro são as que mais sofrem discriminação. Mas não quer dizer que não existem discriminações contra cristãos, como disse a moça do Instagram. Aliás, logo depois de Umbanda e Candomblé, as que mais aparecem aqui são religiões cristãs. E foi o que eu falei pra essa moça que eu mencionei, né, do Instagram, que não é porque ela nunca viu uma religião cristã ser atacada que significa que nunca aconteceu, porque o tom que ela usava era como se não existisse mesmo intolerância contra cristãos, que só cristãos cometiam intolerância. Sim, já aconteceu e acontece muita discriminação também com cristãos. Se você pesquisar rapidinho no Google, você vai ver notícias de igrejas que foram destruídas, imagens de santos quebrados, evangélicos, católicos, enfim, devotos de religiões cristãs sendo hostilizados, sofrerem chacota. Inclusive, eu contei pra ela que eu tinha experiência pessoal com isso, porque quando eu era mormon, sofria horrores com tudo isso, né? Com toda essa discriminação. Algumas pessoas nos chamavam de ignorantes, alucinados, arcaicos, etc. Os missionários que trabalham de tempo integral são frequentemente hostilizados até hoje. Quando eu ainda era membro, geralmente quem proferia tais insultos eram, geralmente, colegas de faculdade e também adeptos de outras religiões, né? Que também nos chamavam de satanistas, etc. Eu nunca fui discriminada por adeptos de religiões de matriz africana. Então eu até citei algumas manchetes de jornais pra essa moça da postagem, e aí ela acabou mudando o discurso, dizendo que acontece bem menos do que com outras igrejas e que não dá pra comparar, ou seja, um pouco antes ela havia dito que não se via intolerância contra igrejas cristãs. De repente, ela passou a dizer que existia, só que bem menos. E o tom que ela usou ainda foi justificando os ataques. Não me lembro exatamente as palavras, mas ela deixou claro que no caso dos cristãos era bem feito, né? Uma retaliação justificada pela quantidade de intolerância que eles cometem contra outras religiões. Bom, meus amigos, o que eu disse pra ela e gostaria de dizer no vídeo de hoje? O fato de acontecer mais ou menos com uma religião do que com outras não quer dizer que os ataques sofridos em menor número sejam menos graves e deveriam ser ignorados. Nós não deveríamos repudiar apenas ataques ruins que acontecem com a nossa religião, com a gente ou com o que defendemos ou simpatizamos. Essa narrativa seletiva tem acontecido muito em muitos casos e, pelo menos pra mim, assim, demonstra um pouco de egoísmo, né? Ou seja, quando eu ou algo que eu defendo sofre preconceito, então eu repudio. Quando acontece a mesma coisa ruim com algo que eu não gosto ou com meu suposto adversário, então eu vou minimizar o problema. E eu uso adversários entre aspas, porque a gente não deveria ser adversário simplesmente porque acredita em coisas diferentes, né? No meu ponto de vista, pelo menos. Então, neste caso, quando a minha religião é discriminada, eu luto contra a discriminação. Quando a discriminação acontece com a religião que eu não gosto, então eu ignoro, ou pior, às vezes, até justifico e aplaudo. Meus amigos, se a gente for seletivo com o erro, quer dizer que a gente não é contra o erro. A gente só quer favorecimento. Se a gente luta contra a intolerância religiosa, essa luta tem que se estender para qualquer religião. Se lutamos contra a violência, temos que ser contra qualquer tipo de violência, com exceção, provavelmente, de legítima defesa. Se reivindicamos o direito de sermos respeitados, precisamos respeitar, isso é óbvio. Então, como uma pessoa que já foi de uma igreja bem ortodoxa, eu posso afirmar que sim, em vários momentos ela era discriminatória, eu também fui, sim, e não me orgulho nem um pouco disso, me arrependo muito, mas em muitos outros momentos, ela que era discriminada, e seus membros também foram e provavelmente
ainda são. E como uma pessoa que agora está de fora e que está tentando, pelo menos, enxergar as coisas de forma mais neutra, imparcial, mais justa, eu vejo o lado bom e o lado ruim de muitas religiões, até mesmo algumas que divergem muito. E eu posso garantir com segurança que vejo pessoas que discriminam e que são discriminadas em todas, inclusive sim em igrejas cristãs. Aliás, cristãos sofrem muito preconceito e discriminação, especialmente, como eu citei antes, um caso pessoal, de intelectuais que acabam usando a ciência para humilhar os religiosos, como se ciência e fé não pudessem coexistir. Aliás, muitos intelectuais discriminam qualquer tipo de fé, mas as igrejas cristãs são os alvos principais. E assim, pessoal, quero deixar claro que não são todos os intelectuais, tá? Não me entendam mal, muito pelo contrário, eu sigo e acompanho o trabalho de até ateus intelectuais, cientistas que são extremamente respeitosos. Eu estou falando de uma parcela muito pequena de intelectuais que usam a sua suposta intelectualidade para se colocar superiores a pessoas que têm fé, tá bom? Que fique bem claro, tá bom, meus amigos? Inclusive, eu lembro de um episódio na faculdade, quando uma amiga minha, que era da mesma religião que eu, sofreu chacota de outros colegas por ter usado um termo da igreja em sala de aula, ou então de um professor que também fez chacota de igrejas que fazem excomunhão, ele disse que era um baita de um retrocesso, né? Ou então de uma professora que tirou sarro de testemunhas de Jeová que tentaram pregar pra ela, ou das várias vezes que eu sofri chacota de algumas colegas minhas por dizer que ia casar na igreja, na época era muito importante pra mim, e aí como eu era super nova, elas davam risada de mim, diziam que era um retrocesso e tudo mais. São vários exemplos e eu não quero aqui dizer que essas pessoas são más, né, são ruins por isso. Inclusive o professor que debochou das igrejas que excomungam, eu juro pra vocês, foi um dos professores que eu mais gostei. Ele era um excelente professor mesmo e também uma excelente pessoa, mas deu uma bola fora nesse caso, né? A gente comete erros. Eu também já disse muitos anos atrás que espiritismo e umbanda eram coisas do inimigo, mesmo eu tendo uma mãe da umbanda e um irmão espírita que são pessoas maravilhosas, que só praticam o bem. Aliás, eu conheci poucas pessoas tão bondosas quanto esse meu irmão espírita. O pior de tudo é que antes de eu ter me batizado na igreja mórmon e aí ter falado tais bobagens, eu frequentava centros espíritas com eles e adorava e sabia que não tinha nada de diabólico, de satânico. Ah, meus amigos, só um adendo rápido aqui. Apesar de hoje eu não ser mais mórmon, eu vejo que a igreja tem trabalhado muito em cima de respeito à diversidade de crenças, tá? Eu confesso com vergonha que eu cheguei a pensar na minha época, como mórmon, que as religiões dos batuques cultuavam Satanás, ou então o espiritismo era do inimigo, como eu falei antes, coisas assim, né? E quem encorajava esse tipo de pensamento realmente eram alguns membros e até alguns líderes mais preconceituosos mesmo, que saíam propagando bobagens sem ao menos conhecer o que estavam atacando, né? Eles nem conheciam as religiões e falavam isso. Mas assim, líderes mórmons mais cultos e diplomáticos, digamos assim, né? Que tentam conhecer, que tentam expandir um pouco mais os horizontes e que acabam respondendo oficialmente pela organização, conversam com várias religiões, lutam pelo direito à liberdade de crença, fazem até projetos em comunhão com outras religiões, né? Em parceria com outras religiões. Eu tenho as minhas ressalvas com a igreja, que frequentei por 12 anos, mas eu não posso deixar de reconhecer os pontos positivos e esse é um deles. No passado, realmente a igreja tinha um pouco mais de restrição com parceria a outras religiões, mas hoje isso tá mudando e eu vejo isso como um ponto muito positivo. Oficialmente, então, hoje a igreja tem um trabalho muito bacana em relação à liberdade de crença. Bom, a questão é que eu já fui intolerante, quem sabe ainda seja em alguns aspectos, né? Simplesmente porque a gente erra, a gente se passa mesmo, não é verdade? Cometer falhas faz parte de ser humano. Discriminar o que não conhecemos às vezes acontece. Não é certo, mas acontece. Estamos aqui para evoluir, para corrigir nossos erros e principalmente para aprender com eles. Pelo menos é nisso que eu acredito. Por isso, eu não acho justo sair diagnosticando o caráter das pessoas por alguns deslizes cometidos. Seria uma baita hipocrisia da minha parte, já que eu falho todos os dias também. Não estou julgando o caráter da moça ali do Instagram que afirmou que cristãos não sofrem intolerância, que só cometem, porque eu nem conheço a moça, mas discordei muito dela nesse ponto. E por isso quis trazer o que aconteceu para discussão e reflexão. Na verdade, tem discriminação de tudo quanto é lado, né, meus amigos? E aí eu pergunto, qual seria a solução para esse problema? Eu acredito que a resposta é bem simples, na verdade. Aprender a respeitar o direito alheio a ter a crença que bem entender, desde que, claro, né, não cometa crimes, barbáries. Mas será que agir de acordo com a teoria é tão simples assim? Eu tenho um grupo de orações com a minha família e alguns amigos e todo domingo nós fazemos o evangelho no lar, né, como a gente chama. E num domingo desses, a gente comentou exatamente sobre intolerância e nós tivemos um insight na hora que eu achei bem pertinente trazer para este vídeo. Então as pessoas que estão bem e seguras com as suas crenças não sentem necessidade de perder tempo para atacar a crença alheia. De qualquer forma, meus amigos, há pontos positivos e negativos em todas as religiões e pessoas boas e ruins, ou melhor, né, pessoas falhas em todas as religiões. Ou melhor ainda, as pessoas são falhas independentemente da religião. O maior problema é quando a gente permanece no erro. Então, eu conheço cristãos maravilhosos, livres de preconceitos e vejo cristãos com discursos totalmente preconceituosos. Muitas vezes, sim, a própria religião tem preceitos bem duvidosos que acabam estimulando o preconceito, a discriminação
informação e que acabam pescando muitos cristãos que têm pouco senso crítico e acatam a palavra, sei lá, que seja do pastor, do seu líder, sem questionar. Aí vemos comentários do tipo, né? Essas igrejas são do Satanás. E eu jamais vou passar pano pra isso, não tem como ser conivente com isso. Mas embora elas acabem agindo de forma errada algumas vezes, por terem sido induzidas a isso, eu vejo que existem muitas pessoas amorosas, caridosas, generosas dentro dessas igrejas que não concordam com tais atitudes. E outra, né? Apesar de a gente frequentemente ver notícias de pastores e padres cometendo crimes, gente, não são todos, aposto que nem a maioria, mas você raramente vai ver em um jornal de grande porte o padre ou o pastor que ajudou a arrecadar fundos para ajudar famílias carentes ou que estava no meio de uma catástrofe salvando vidas. Não, o que você vai ver estampando as capas dos jornais é o padre que cometeu crimes, que cometeu intolerância, e do outro lado eu vejo também pessoas boas e ruins dentro da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, etc. Há pessoas dessas religiões que também pregam discurso de ódio contra outras religiões e até que trabalham com o mal. Se você acredita ou não em trabalhos espirituais, é um direito seu, né? A questão é que existem pessoas que fazem trabalhos ruins contra outras pessoas, mas nem de longe é a maioria. E no caso da Umbanda e do Espiritismo, por exemplo, que são crenças que eu conheço um pouco mais, ambas são muitíssimos bacanas em sua essência, não incentivam trabalhos para prejudicar os outros. Se existem pessoas que fazem isso e são, por acaso, da Umbanda e do Espiritismo, elas fazem por conta, né? Por conta do caráter delas, não porque as religiões ensinam ou estimulam tais trabalhos. Inclusive, como eu gosto de filtrar meus conteúdos, eu sigo padres, pastores, espíritas, umbandistas e de vários outros segmentos religiosos e espirituais aqui no YouTube, até pessoas que não têm nenhuma religião, né? E também no Instagram. E são pessoas maravilhosas, né? Pra mim, pelo menos, elas são maravilhosas. Os que eu não acho maravilhosos, eu simplesmente não sigo. Simples assim, né? Então, meus amigos, primeiro ponto. Pessoas de todas as religiões cometem e sofrem preconceito. E se quisermos, de fato, lutar contra a intolerância religiosa, temos que repudiar qualquer tipo de intolerância, não só aquela que afeta a minha religião. Segundo ponto, se você reivindica o direito de ter suas próprias crenças, você tem que estar disposto a respeitar esse mesmo direito nos outros, mesmo que a pessoa acredite em algo totalmente diferente de você. Terceiro ponto, a intolerância não parte só de adeptos de uma religião contra outras, mas também de não religiosos contra religiosos e de religiosos contra não religiosos. Sim, como eu falei antes, há intelectuais e ateus extremamente intolerantes com religiosos, assim como crentes extremamente intolerantes com ateus e intelectuais. Quarto ponto, se um cristão ou se um ateu, umbandista, etc., for intolerante, é ele que deve ser responsabilizado pela sua intolerância, não todo o grupo que compartilha das mesmas crenças, entende? Se o frei católico lá está sendo intolerante, é ele que deve responder, não todos os católicos, porque de verdade eu conheço um monte de padres que são extremamente respeitosos com outras crenças. Ah, Chica, mas e se é a religião que prega a intolerância? Então, pessoal, essa é uma questão um pouco complexa, né? Porque realmente existem religiões que pregam nos seus cultos e tudo mais intolerância contra outras religiões. Então, é bem complexa essa questão. Mas nós somos protegidos por leis que garantem o livre exercício da crença religiosa. Se você tem algum documento, vídeo, livro, enfim, né, que comprove que aquela religião está infringindo essa lei, você pode ligar, aqui no Brasil pelo menos, você pode ligar para o Disque 100 ou mesmo procurar o Ministério Público. Só pergunto uma coisa, né? Será que é louvável pagar na mesma moeda, generalizar um grupo todo com base no erro de alguns ou ignorar e até aplaudir quando uma pessoa que você não curte muito sofre algo que você repudia para si mesmo? Eu acho que não. Isso só vai gerar ainda mais conflitos e um círculo vicioso que vai crescer cada vez mais, entende? Ah, o cara foi intolerante comigo, então eu vou ser com ele também. Daí ele vai devolver de novo e assim o problema nunca vai ter fim, vai se perpetuar eternamente. E que fique claro que não estou dizendo que não devemos criticar o que não concordamos, né? Eu mesma tô criticando aqui e também repudiar quando é uma coisa muito séria. Mas há maneiras e maneiras de fazer a crítica e de fazer o repúdio. Criticar é uma coisa, atacar é outra. Quinto ponto, e agora vem o clichêzão do dia, como não pode deixar de ter. Bom, ao meu ver, o que importa não é a crença, mas as atitudes. É o clichêzão mais forte que tem sobre esse assunto, mas é que eu acho que é verdade, né? Então, como eu já disse, alguns clichês são verdadeiros. A crença sozinha não define caráter, sabe, meus amigos? Então, não adianta você ser super religioso, pregar que Deus é amor, se você trata mal, se você julga, atira pedras nos outros, só porque eles acreditam em coisas diferentes de você. Se você ataca seu semelhante simplesmente por ele ter crenças diferentes ou mesmo não acredita em Deus, será mesmo que você está agindo como Jesus ensinou ou como Deus espera? Eu acredito que não. Assim como não adianta você ser super mega inteligente e ser arrogante com pessoas que baseiam suas convicções na fé. Intelectuais arrogantes, ao meu ver, podem ser assim academicamente fenomenais, fantásticos, mas toda a sua genialidade cai por terra quando passam a usar a sua inteligência para menosprezar os que só creem. É direito delas acreditar sem poder provar e é seu dever respeitar esse direito, até porque você não sabe o motivo que leva elas a terem essas crenças. Bom, então eu quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários o que você pensa sobre o assunto de hoje, beleza? Sempre com
respeito, tá bom? Acho que por hoje é isso, então um beijão e até a próxima!